Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos estar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na casa dele, assim como também pedindo as bênçãos, a liderança dele sobre cada um de nós. Também agradecendo pela vida do nosso irmão Bentomar. Que Deus esteja abençoando, guiando cada um dos seus passos. Vamos inclinar o nosso rosto, fechar nossos olhos. Senhor Jesus, amado e bom Pai Celestial, nos rendemos a Ti, Pai, nos entregamos nas Tuas mãos, nesta manhã de domingo, neste primeiro dia da semana, ó Pai, um dia que há 2000 anos atrás Tu levantastes da sepultura, ó Pai, venceste a morte, Deus, e mostraste para nós que em Ti somos vitoriosos, ó Deus. Te agradecemos pelo sacrifício que fizestes por cada um de nós, pelo sangue que derramaste por nossas vidas, Pai. Recebemos esse sacrifício, esse sangue sobre nossas vidas, nossas famílias, Pai. Nos entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, e Te recebemos como nosso único Senhor e Salvador, Pai. Senhor Jesus, Te agradecemos por esta semana que passou, Pai. Até aqui Tu tens nos sustentado, ó Deus. E pedimos que Tu esteja sempre guardando a nossa vida, guiando os nossos passos, ó Pai. Nos entregamos completamente nas Tuas mãos, Pai. Pedimos a Tua proteção, as Tuas bênçãos, a Tua graça, a Tua misericórdia. Que Tu estejas conosco hoje e sempre, ó Pai. Também dedicamos a Ti, Senhor Jesus, e somente a Ti todo o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai. Nos rendemos completamente a Ti, ó Deus, e pedimos que Tu sejas o grande Maestro nesta manhã, que Tu tenhas total liberdade em nosso meio, ó Pai, que Tu estejas conosco, ó Pai, derramando do Teu Espírito Santo, ó Pai. Também através do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos a Satanás e todo o seu exército maligno, a que se retire de nosso meio, ó Pai, e que somente o Espírito Santo possa ter total liberdade, ó Pai, nesta manhã, ó Deus. Nós Te pedimos, derrama-te sobre nós, ó Pai. Pedimos perdão por nossas falhas, nossas fraquezas, ó Pai, nossos erros, nossos pecados, tudo aquilo que temos feito que tem Te entristecido, Deus, nós pedimos perdão a Ti, ó Deus, e nos encomendamos nas Tuas mãos, ó Pai. Mais uma vez Te pedimos, vem sobre nós nesta manhã, ó Senhor Jesus Cristo. Assim como também, ó Deus, sobre a vida do nosso irmão Bentomar, Diogo de Quadra, nós pedimos, ó Pai, uma bênção especial, ó Deus, neste aniversário em que ele está completando mais um ano de vida, ó Pai. Derrama o Teu Espírito Santo de uma maneira especial, ó Pai, sobre ele, ó Deus, sobre sua família, e cada dia mais e mais ele possa estar feliz e realizado contigo, ó Pai, descansando nos Teus braços de graça e misericórdia, ó Pai. Derrama as Tuas bênçãos sobre o nosso irmão, é o que nós Te pedimos e nos rendemos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos ter a leitura dos Salmos. Bom dia, irmãos. Deus vos abençoe. Iremos realizar a leitura no livro de Salmos, capítulo 119, a partir do verso 105. Os irmãos encontraram? Diz assim: Lâmpada para os meus pés é Tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os Teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os Teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da Tua lei. Os ímpios me armaram laço. Contudo, não me desviei dos Teus preceitos. Os Teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os Teus estatutos, para sempre até o fim. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Vamos estar louvando a Deus com esse hino, Atribulado o Coração. Na sequência, teremos a leitura da carta. Atribulado o coração
Em Cristo alívio encontrará, consolo, paz e seu perdão. Sim, dele tu receberás. Ó, vem, sem demora o Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Dilacerado pela dor, as tuas culpas o pecado, vem sem demora o Salvador, e vida nova de gozar. Ó, vem sem demora o Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador, tu tens fraquezas a vencer. Ó, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem, sem demora o Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer, e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem, sem demora o Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Amém? Possamos encontrar esse descanso no nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Estimada Senhorita Jesus Cristo, como gostamos de ouvir nossos nomes serem chamados. Só de pensar que somos aqueles para os quais Ele está vindo, uma noiva real para o Filho real prometido, sua super semente real de Abraão, que tem sido verdadeira e fiel a cada palavra. Não cometemos adultério, nem mesmo flertamos com nenhuma outra palavra. Apenas nos mantivemos puros e permanecemos com cada palavra. Há muitas ótimas mulheres cristãs no mundo hoje, mulheres leais, mas há somente uma Senhorita Jesus Cristo. Somos aqueles que vão para casa com Ele. Somos sua esposa escolhida. Ele nos disse em sua palavra que viria mais uma vez, exatamente como veio antes. E ali Ele permaneceu, revelando-se em carne humana, lendo a palavra e nos dizendo: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos olhos. E nós o reconhecemos e nos tornamos sua noiva, Senhorita Jesus Cristo. Foi-nos revelado que o mesmo Filho, F-I-L-H-O, de Deus, que veio do Oriente e se vindicou como Deus, manifestado em carne, é o mesmo Filho, F-I-L-H-O, de Deus no hemisfério ocidental, que se identificou entre sua noiva. A luz do entardecer do Filho chegou. E se eu fizesse uma pergunta sobre qualquer coisa, tem que haver uma resposta verdadeira.
Pode haver algo parecido com isso, mas tem que haver uma resposta verdadeira, direta para cada pergunta. Então, portanto, toda pergunta que surge em nossa vida tem que haver uma resposta verdadeira, correta. Em nosso dia, há muitas perguntas e controvérsias entre as pessoas. Quão importante é ouvir as fitas do profeta de Deus? Quão importante é ouvir e crer em cada palavra? Qual é o nosso absoluto? É o que ele disse nas fitas? Ou o Espírito Santo dirige cada homem a decidir o que é e o que não é a palavra? Temos que ter um homem ou um grupo de homens para explicá-la passo a passo para nós? A palavra diz que depois de enviar o profeta Elias, ele enviará um grupo de homens que devem explicá-la a vocês. Precisamos que alguém interprete a palavra ou a explique passo a passo a nós. Devemos apenas ouvir as fitas em nossas casas, carros e postos de gasolinas e ouvir o ministério quando vamos à igreja. Devemos tocar fitas em nossas igrejas. Elas são ou não são a voz de Deus para o nosso dia? Agora, se for uma pergunta sobre a Bíblia, então deveria ter uma resposta na Bíblia. Não deveria vir de um grupo de homens, de certo companheirismo, ou de algum educador, ou de alguma denominação. Deveria vir direto da Escritura. Portanto, se quisermos encontrar a resposta correta para nossas perguntas, devemos ir às Escrituras. Em seguida, devemos decidir quem é o intérprete divino das Escrituras. Cada homem decide por si mesmo. Um profeta significa não apenas falar a palavra, mas também anunciar. É um intérprete divino da palavra, a palavra divina escrita. Assim, se o profeta é o intérprete divino das Escrituras, então o que esse profeta disse é a palavra de Deus para a sua noiva que já foi interpretada. Ponto final. Isso não diminui o ministério ou a posição para a qual Deus os chamou. Eles foram chamados por Deus para manter aquela palavra que foi falada pelo profeta de Deus diante de seus rebanhos. Eles devem apontar ao seu povo aquele mensageiro e a mensagem da hora. Cada palavra que eles pregam deve ser julgada pelas palavras que o profeta de Deus disse nas fitas. Eles não podem mudar, nem mesmo interpretar uma palavra. As Escrituras de Deus são interpretadas somente por seu profeta. Agora, cada uma delas, claro, podia-se ver a ideia delas, e não posso culpá-las. Cada uma afirma ser a verdade, que ela tem a verdade. E as pessoas que pertencem a essas igrejas deveriam crer nisso, porque estabeleceram seu destino eterno, baseado no ensino dessa igreja. E são tão diferentes uma das outras, a ponto disso formar 900 e tantas perguntas diferentes. Se essa mensagem falada pelo profeta de Deus não é o seu absoluto, mas o que algum homem ou homens dizem ser a palavra, então o seu destino eterno repousa sobre o que eles dizem. Minhas palavras parecem ser totalmente contra todo e qualquer ministério. Eu não sou. Creio que Deus colocou homens verdadeiros em sua igreja e sobre seus rebanhos para manter esta mensagem diante deles. Creio que eles pregam e creem nessa mensagem. Mas por que não colocam o irmão Brana de volta em seus púlpitos como sendo a voz mais importante a ser ouvida?
Porque consideram o ministério deles igual e tão importante quanto essa voz? Malaquias 3 disse: enviarei o meu mensageiro diante da minha face para preparar o caminho. E aquele que foi enviado para preparar o caminho, identificou a ele o lugar. É ele, não há engano, é ele. Vejo o sinal seguindo, sei que é ele. Uma luz que descia do céu e vinha sobre ele. Tinha certeza que era ele. Então, meu irmão, quero lhe perguntar algo ao encerrar. Diremos isto. Em Malaquias 4, não recebemos a promessa de uma outra águia, uma coluna de luz a seguir, para mostrar para a igreja errante, hoje, que ele é Hebreus 13:8, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não se nos prometeu um outro a vir voando do deserto. O que devemos estar seguindo? Aquela coluna de luz. Quem é aquela coluna de luz? Aquela águia, Malaquias 4. Quem tinha coluna de fogo sobre a sua cabeça para vindicar quem ele era? William Marion Branham. Cada vez que nos reunimos, devemos manter essa voz diante do povo. Devemos colocar a voz de Deus em primeiro lugar. Não para adorar aquele homem, mas adorar o Deus naquele homem. Esse é o homem que Deus escolheu para conduzir sua noiva. Esse homem é o homem que Deus escolheu para interpretar sua palavra. Esse homem é o homem a quem Deus escolheu para revelar todos os seus mistérios. Esse homem é aquele a quem Deus disse: consiga que as pessoas creiam em você. Não outra pessoa ou o que outro diz. Você, William Marion Branham. Esse homem é quem nos apresentará a Jesus Cristo. Qualquer homem ou mulher que acrescenta qualquer coisa ao que eu digo, não crê no que eu digo. Venha e torne-se a senhorita Jesus Cristo conosco, neste domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, 14 horas agora, horário de Brasília. Então ouvimos o porta-voz escolhido por Deus falar e nos dizer: o lugar de adoração escolhido por Deus, mensagem pregada dia 20 de fevereiro de 1965, seu irmão em Cristo, José Branham. Deus abençoe, irmãos. Vamos continuar louvando a Deus, pedindo que Ele, o Espírito Santo, fique conosco, guiando as nossas vidas em todos os momentos, por mais difíceis que sejam. Sempre há um doce Espírito Santo que guia o seu rebanho, amém? Após este hino, teremos adoração com os dízimos e as ofertas. 2 discípulos a caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou.
colocar de pé, irmãos. Querido amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos em Tua casa, Pai, para te agradecer, Senhor, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, Senhor, pois tudo que temos, Pai, tudo que somos é por causa da Tua graça, Senhor. Sem Ti não somos nada, somos dependentes de Ti, Senhor, e te pedimos humildemente que sempre possamos ter saúde e força para o trabalho e o sustento digno, Senhor, de nossa família, Pai. Também te peço humildemente que derrame uma bênção especial aos dizimistas ofertantes, Senhor, e aquele que necessita de um trabalho, Pai, abre a porta, repreenda o devorador. Te amamos, te agradecemos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aguardamos ansiosos esse dia em que Deus, Senhor Jesus Cristo, virá nos buscar, amém? Um dia Cristo voltará, ao acender o prometer, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo ser. Em breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador aos fiéis promessas nos revelará. Muito breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Algo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e em nossa fé terá valor. Nós iremos, ora vem, Senhor Jesus. Em breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Glória a Deus. Vamos ter a separação das classes. As crianças podem descer para as suas turmas. Continuamos louvando a Deus, pedindo que Ele segure a nossa mão e guie-nos pelas veredas de justiça. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou a Salvador, e não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz-me que
aguardamos por este dia e estamos confiando no nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, enquanto guardamos a palavra de Deus nesta manhã, com os nossos rostos inclinados, conversando com Ele, vamos falando que estamos confiando e descansando na fidelidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou confiando, Senhor, em Ti. Tu és fiel, Senhor. Amém, estou confiando, Senhor, em Ti. Estou confiando, Senhor, em Ti. Tu és fiel, Senhor, também a mim. Nunca me deixaste, ainda que débil sou. Estou confiando, Senhor, em Ti. Grandioso Pai celestial, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Altíssimo, nessa manhã estamos agradecidos, Senhor, como peregrinos nessa vida, Pai, Senhor, de poucos dias sobre a terra, como diz Tua palavra, Senhor, cheio de inquietações, de perturbações, o que é nascido da mulher, Pai, assim estamos cumprindo nossos dias, nossa peregrinação. Obrigado por esse lugar de segurança que o Senhor nos dá, para que assim, Pai, ao final da nossa jornada, da nossa peregrinação, estejamos nesse lugar seguro, Pai, onde já entraremos, Senhor, Pai, celestial, nas Tuas promessas, Senhor, um novo céu, uma nova terra, um novo corpo, Pai. Assim, permita que recebamos agora esse novo Espírito na nossa alma e coração, para que assim possamos herdar todas as coisas, Senhor, a promessa de Deus através do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Permita-nos, ó Pai, nessa manhã, sermos os beneficiários, ó Pai, aqui na nossa localidade, juntamente com nossos irmãos ao redor do mundo, Pai Celestial, toda a noiva eleita, o povo eleito de Deus. Permita que assim, Pai, através da aspersão do sangue do Cordeiro, todos nós possamos ter acesso a esse trono de graça, onde que a palavra possa ser falada, ensinada, crida, através, Pai, da aspersão do sangue, e assim se torne uma revelação para a nossa alma, e assim seja acrescentado o azeite na nossa alma e coração que precisamos, ó Pai, para sermos encontrados como virgens prudentes, ó poderoso Pai. Assim pedimos a Tua misericórdia, a bênção para o povo eleito de Deus, para nossas vidas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Bom dia, amados irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Se convido os irmãos para sentar um pouquinho, né? Para que demos umas notinhas. Nós temos alguns irmãos que estão viajando. O irmão Paulinho, Aver e a família. O irmão Fabiano, Simiano e família. Também o irmão Natanael tem comunicado agora que ele já iniciou um trabalho, e ele também vai ter escalas, assim como o irmão Wesley, né? Já faz algum tempo. E essas escalas, e justamente, né, inclui alguns domingos, né? Então, os irmãos, naturalmente,
não podem estar presentes, né? Então, que Deus ajude o irmão Natanael nesse novo trabalho e continue ajudando o irmão Wesley, né? Que assim que ele também, quando ele pode, é verdade, está aqui servindo a causa de Cristo, né? E assim vamos completando, na verdade, nossos dias, né? Deus sempre, Ele nos direciona no melhor para nós, né? Então, temos etapas, né, da nossa vida que devemos estar no nosso posto de dever. Assim como tivemos durante a semana agora essa mensagem, na verdade, que nós desfrutamos, hoje se cumpriu essa escritura, tudo maná fresco, não é verdade, irmãos? Tudo maná fresco, né? Verdade? Então temos temas, né, que são preciosos, que no dia de hoje, verdade, está mais vivo, por assim dizer, né, quando foi pregado lá atrás. Não é assim, irmãos? Porque a palavra de Deus está se cumprindo, na verdade, nos nossos dias, para os nossos dias, né? Então, assim como desfrutamos, né, dessa última mensagem, também agora, hoje à noite, temos esse tema integral, na faixa de 80 e poucos minutos, né? O tema, o lugar de adoração escolhido por Deus. Claro que nós ouvimos nossos lares durante a semana, mas como vimos da carta, né? Quantos desfrutaram da carta nessa manhã? Não está precioso? Veja que Deus não nos desampara, mundialmente falando, né? A noiva está sendo guiada debaixo da coluna de fogo, não é assim, irmãos? Somente que, claro, com a graça de Deus, estejamos no nosso posto de dever e não deixemos que o inimigo minta para nós, porque ele é o quê? Um mentiroso, amém, irmãos? O único que pode deflagrar a mentira do diabo é o Espírito Santo, o Brando diz, né? Você o conhecerá pelo desvio da palavra. Um desviozinho. É uma narrativa, né? O diabo faz uma narrativa da verdade, né? Mas ele injeta o veneno num pontinho. Mas a noiva, pela graça de Deus, né? Verdade, não que nós poderíamos evitar de ser enganados. Não, isso não era possível, não era possível. Mas é a graça, a eleição de Deus, né? Assim, irmãos, que nos ajuda, nos dá o colírio, nos dá o entendimento, tudo é a graça de Deus, né? Agora, precisa, no nosso coração, ter uma disposição para crer. É o que Deus pede, né? Se com o teu coração tu creres e com tua boca confessares, vai prosperar. Não é assim, irmãos? E tudo é a graça de Jesus, né? Então, amados irmãos, temos esse tema, né, para desfrutar presencial aqui na igreja, né? A importância que é, se nós podemos nos reunir, né, e ouvir a palavra de Deus aqui na igreja, né? Porque tinha um tempo atrás aí que nós estava tudo meio acuado, né? O Covid falava para nós, fica em casa porque a coisa está feia. E não era mentira, não. Nós falávamos para os anciãos ter a prudência, porque a coisa não estava boa, né? Então a gente respeita, né, as autoridades e tudo mais, só que agora, com a graça de Deus, tivemos agora uma outra chancela, não é? Então agora já esse anúncio que foi dado um tempo atrás já foi tirado de pauta, né? Verdade, Deus abriu o canal, o caminho, para que todos aqueles que podem vir, né, pois estejamos presentes, né, para desfrutar da palavra de Deus. Enquanto, verdade, nós temos essa oportunidade, né? Porque, como a palavra de Deus diz, chegará um tempo que a besta vai exigir a marca, né? Exigir a marca, né? A noiva não participa da marca da besta, mas vai ter aquele aperto que nós sabemos, né? Então, que Deus nos ajude, que nesse tempo, né, verdade, nós estejamos com a nossa lamparina com azeite, amém, irmãos? Com azeite, né? Nesse tempo, já não é mais tempo de obter o azeite, já é tempo de ter o azeite, não é? Verdade, irmão? Então, que Deus continue nos ajudando, amém, irmãos? É a graça de Deus ou não é? Porque de outra maneira nós estaremos, verdade, sempre prostrados, né, nos arrazoamentos do diabo. Mas se nós cremos e se colocamos na jornada, verdade, confessamos diariamente a nossa vida, na verdade, irmão, debaixo do sangue, o diabo vai perdendo o poder sobre nós. Amém, irmãos? Ele vai perdendo o poder, né? Então, amados irmãos, o tema é esse que nós anunciamos, né, à noite. E se Deus permite, quarta-feira, não temos anunciado aqui nenhum tema, né? Mas se Deus assim confirmar, teremos então um culto de oração, né? Antes de nós orarmos aqui em conjunto, teremos a palavra, uma meditação e depois nós oramos, não é verdade? Todos estão convidados, né, para que puder vir na quarta-feira. Então, amados irmãos,
Ou se tem mais algum anúncio, eu esqueci. Mas daí os diáconos podem avisar, né? Vamos, por gentileza, nos colocar de pé, irmãos. Para continuarmos, nós temos o ensaio, né, da segunda vinda. E estamos dando um pouquinho uma entrada, falando da primeira vinda, né? Depois, se Deus permite, entraremos mais profundo na segunda vinda de Cristo, né? Verdade? Então, esse é um quadro muito tremendo, né, no Monte Hermon. Quer dizer, os historiadores creem que foi no Monte Hermon. A Bíblia fala monte alto, né, uma montanha muito alta. Verdade? E então essa montanha, né, ela tem as características, pelo evento que houve ali, se crê que é o Monte Hermon, não é verdade? Então vemos aqui a transfiguração, não é verdade? E esse é o tema que nós estamos olhando na Bíblia, e o que o Mombrand diz sobre o ensaio da segunda vinda de Cristo, né? Então temos aqui a escritura, São Mateus 17, 1, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Que o Senhor acrescente as bênçãos, abençoe a sua palavra, os irmãos, por gentileza, poderiam se assentar. Então, de acordo com as escrituras, na verdade, 6 dias, a Bíblia está dizendo, né? Então, a gente vai vendo nos tipos, né? Está significando as 6 eras da igreja, né? Isso foi um ensaio lá, e aqui agora nós estamos presenciando esse evento, verdade, que está para acontecer, verdade, que é a segunda vinda literal de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque espiritualmente, através da coluna de fogo, nós aprendemos que ele já apareceu. O mensageiro disse, a aparição é uma coisa, aparição, e a vinda literal é outra, quer dizer, são 2 eventos, né? Da mesma pessoa, mas diferentes, né? Um é espiritual, a coluna de fogo, que nem todos podem ver, não é verdade? Assim, da maneira como ele apareceu, verdade? Na nuvem 63, mas já aconteceu. Amém, irmãos? Já aconteceu. A aparição, não é verdade? E a vinda literal está para vir em breve, verdade? Para se concretizar, verdade? O arrebatamento, né? Literal. Então, 6 dias, 6 eras. Então, depois dos 6 dias, a 7ª era é que agora vai se realizar esse evento, né? No 7º dia, 6 dias depois, então foi no 7º, nesse lugar, né, que a Bíblia diz, no Monte Alto. Os tradução fala em a montanha, né, verdade? E como se crê, verdade, que é o Monte Hermon, né? Agora, no Salmo 133, esse Monte Hermon tem umas particularidades muito tremendas. Ele é um monte, uma montanha, e ele tem no seu pico 2.800 metros, por aí, né, aproximadamente. E essa montanha, ela, no inverno, ela acumula muita neve. E ali é onde que nasce também o Rio Jordão, nasce ali e deságua no Mar Morto, né? E no verão, né, e geralmente no verão ela conserva no pico, né, ela conserva ainda, você vê, a gente viu lá pessoalmente esse assunto, né, você vê, que ela está branquinha, assim, você olha assim, em volta tem várias montanhas, né? Israel, Monte Sião, Monte Carmelo, tem todos os montes ali, Monte Oliveira, mas você olha a distância assim, você vê aquele branquinho, você sabe que esse lá é o Monte Hermon, porque ele conserva mesmo no verão, geralmente, né? Ele conserva ainda uma quantidade de neve no pico, né? Então, Davi, no Salmo 133, ele diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Os irmãos creem assim? Que quem não gosta da paz, da harmonia entre os irmãos, pois é o diabo, não é verdade, irmãos, né? Então, Deus quer que haja harmonia entre os irmãos, não é verdade, irmão? E assim, aplicamos para a família, né? Uma família que há paz, que há um equilíbrio, né, nos problemas diários, verdade? A família sempre vence, amém, irmãos? Mas quando a família entra em discórdia, em peleja, não vai resolver muita coisa, não é assim, irmãos? Porque se, verdade, o amor projetado, né, a graça de Deus através do amor,
da paciência, do perdão, tudo que envolve o casal, uma família, se não resolver os problemas, pois a gritaria, a discórdia, a peleja, a briga, muito menos, vai levar a desgraça. Não é assim, irmãos? Então precisa-se de harmonia, de paz para conversar, orar, pedir a Deus, né? Então assim que se vence, não é assim, irmãos? Então quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon. Então esse orvalho vinha da onde? Dessa montanha de Hermon, né? Que se crê que se deu esse evento, né? Se crê, os historiadores, né? A Bíblia diz que é um monte alto, né? Então, se realmente faz jus, né? Se for o caso, né? Que estiver correto, os historiadores, né? Então se crê. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes, então, dessa montanha alta, 2.800 no pico, né? Ali, então, geralmente, especialmente, se sentia mais o efeito do frescor no verão, porque estava muito quente, né? Lá em Israel também, no verão é muito quente, e essa montanha, então, sempre soltava uma brisa, né? Para refrescar, verdade? Sião, onde está Jerusalém, né, edificada sobre montes, né? Então vinha aquela brisa, né, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes, né? Todos aqueles montes que está edificado em Jerusalém, verdade? Os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então temos que criar na nossa alma, no nosso coração, esse clima, amém, irmãos? Amistoso, de paz, de harmonia, na nossa oração. Saímos do levedo, né? Saímos do fermento. Verdade, irmãos? Por isso que o novo nascimento traz, verdade, um novo espírito. Verdade, é onde já se ora diferente, né? Não se ora mais com ira no coração, até o novo nascimento, pois, né? Não que nós não vamos ter momentos de debilidades, né? Mas não é através daquela natureza do pecador, né? Temos uma nova natureza e por um momento a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, né? Então a pessoa com o novo nascimento, ela vai ser um santo a vida toda? Não, pode ser um dia que ela tenha um temperamento, mas quando ela acontecer isso, com a esposa, com a família, com os filhos, pois vai haver perdão, imediatamente, amém? A Bíblia diz, não deixa o sol se pôr, né? Não vá dormir com esse problema. Não vá dormir, não é verdade? Porque se passa uma noite, a pessoa acostuma, daqui a pouco pensa que, verdade, que as coisas estão acertadas e daqui a pouco não estão acertadas, né? Então, acerte a vida, né? Amém? Verdade? E assim, irmãos e irmãos, diz a palavra, né? Ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, precisamos desse clima, né? Verdade? Como qualquer coisa, do calor, para que haja nascimentos, né, precisa ter união do casal, precisa ter adequadamente no matrimônio, senão não tem concepção, não existe concepções, não é verdade? Então, na vida natural dos pássaros, né, verdade, tem que ter algo para aquecer os ovos, né, tem que ter, claro, naquele ovo tem que ter a união, né, verdade, do macho, né, naquele ovo, isso o mensageiro ensina, tem que ter a vida nele, a união, né, da fêmea com o macho tem que ter eleição de Deus na alma, tem que ter, verdade, irmãos? Tem que existir. Mas depois disso, então, precisa de uma harmonia, verdade, irmãos? Onde se cria um clima, no nosso lar, nossa casa, na igreja, precisa de um clima adequado, na verdade, não um clima de brigões, de peleadores, como diz o espanhol, pois não vai edificar muita coisa. Problemas sempre vão ter, mas devemos de administrar os problemas com esse clima da graça de Deus. Por quê? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então, se queremos vencer, irmãos, tem que ser através da graça de Deus. Não é assim? Então, amados irmãos, estamos meditando um pouquinho da primeira vinda, né, de Cristo, né? Então, vemos que o povo não entendeu a primeira vinda, né? Nós já lemos um pouquinho domingo passado, né? E agora nós estamos vivendo já, verdade, a segunda vinda, o ensaio, né? O nosso tema, porque a primeira vinda se foi, né? E agora nós precisamos da graça de Deus para entender como que ele vem, né? Jesus vem, né? Verdade, ele já veio como cordeiro, porque a primeira vinda ele veio como cordeiro.
Israel não entendeu a primeira vinda. Esperavam que ele viesse como leão, como Messias, para colocar tudo em ordem, né? Verdade? Veja, tinha uma mensagem anexada na primeira vinda de Cristo, que era de João Batista, o profeta de Deus que introduziu quem? O Messias, amém? Certo? Agora, isso todo mundo olha na Bíblia, porque está escrito e já se cumpriu. Agora, quando a profecia fala da segunda vinda, e fala da profecia da segunda vinda, como que Jesus iria vir, então os gentios não aceitam, não creem. Mas é por falta de escritura? Não. É por falta de Deus cumprir a sua palavra? Também não. É cegueira mesmo. Amém, irmãos? É cegueira. E quem pode ter misericórdia de nós para nos curar da cegueira? Pois só Jesus, amém? Agora, precisa também de alguém se humilhar, verdade? Hoje tem pouca gente que se humilha diante de Deus, porque a Bíblia diz, a profecia diz que todos estão abastardos, ricos. Seria só apontando por um lado, né, a riqueza material, não é tanto, apesar de que é uma era, né, de muita abastança, verdade? Mas a Bíblia diz que nesses dias não seria por o clamor das pessoas, não seria por pão natural, seria uma fome da alma, a Bíblia diz, que estariam procurando, verdade, pelo mundo todo, verdade? Então, nós vemos esse quadro se repetindo nos dias de hoje, verdade, irmão? Diante de nós, como que isso está acontecendo, verdade? A segunda vinda de Jesus, assim como na primeira, verdade? A Bíblia prometeu, eis que, né? Verdade, a leitura que nós vamos fazer aqui, Deus enviaria o seu servo, seria a voz que clama no deserto, e quando João Batista veio, eles pensaram que João Batista ia atuar de uma maneira, esse profeta vindicado. Quando João Batista veio, pois, esse não pode ser ele. Assim como nesses dias, esse pode ser o profeta de Malaquias? Não pode ser. Mas nós precisamos ter um coração humilde, né, para refletir o cumprimento da palavra e saber que Deus está cumprindo a sua palavra perfeitamente para o mundo inteiro, através da vindicação da coluna de fogo, porque a coluna de fogo é a referência para a Bíblia inteira. A coluna de fogo é a referência. Onde a coluna de fogo é vindicada, é Deus através da coluna de fogo. Amém? E todo aquele que se levanta contra a coluna de fogo, diz a palavra de Deus, eis que envio o meu anjo, vamos prestar atenção, esse anjo vem através do comissário da coluna de fogo, e aquele que segue, a Bíblia diz, né, diz no Velho Testamento, ele, verdade, esse anjo vai proteger a nação, proteger a pessoa, mas aquele que se coloca contra vai ser adversário desse anjo, verdade, irmãos? E é derrota certa, na verdade, se colocar contra a direção da coluna de fogo, né? Como Saulo estava na contramão, mas quando veio a coluna de fogo e testificou para ele se rendeu ou não se rendeu? Saulo se rendeu, disse, quem é esse Senhor? E ele estava contra, verdade, a obra da coluna de fogo, mas ele se rendeu, porque ele viu que era Deus manifestado, amém? Então veja, Isaías 40, né, anexada à primeira vinda, que o povo não entendeu, mas que povo é esse que não entendeu? O povo, a nação que era o povo eleito, que veio da descendência de Abraão, né, Isaac. Através de Isaac foi constituída uma nação, né, santa, um povo separado, verdade, irmão? Uma nação diferente das outras nações. Sabemos que a semente prometida verdadeira, verdade, a semente original veio através de Jesus Cristo, que era a fé que Abraão tinha, que produziu essa fé de Abraão, que estava no coração dele, é que trouxe a semente real, que foi quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu no ventre da Virgem, que não precisou, verdade, de nenhum, verdade, não precisou nem do sangue judeu, nem gentil, não precisou nada, porque Deus é que, verdade, que produziu esse Messias, essa semente que se fez carne, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas através de Isaac tinha a promessa. Deus, verdade, veio através dos 12 patriarcas e das 12 tribos, verdade, e constituiu uma nação, né? Uma nação, nem todo israelita, pois a Bíblia diz, né? Nem todo israelita é verdadeiramente eleito, diz a palavra de Deus, né? É só um remanescente, na verdade, mas é uma nação, não é verdade? E assim, então, Deus, verdade, então Deus trouxe uma nação separada, verdade?
Então, quando veio esse cumprimento da palavra de Deus, para quem que veio? Para a nação de Israel, primeiramente. Não era para nós, os gentios. Nós estava fora desse quadro. Verdade, irmãos? Nós estava fora, mas por aí tinha algum gentio rondando o arraial, que Deus já vindicou, não é verdade? Deus estendeu misericórdia. Veja aquela mulher, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha, é uma gentia, é verdade, irmãos? E Deus disse, eu não achei fé no meio do meu povo de Israel, dessa nação, fé igual a essa mulher, amém, irmãos? E por aí apareceu outros, não é verdade, que já alcançaram misericórdia nos dias de Jesus, não é assim, amados irmãos? Mas depois que Israel rejeitou, pois o evangelho veio para nós, amém? Verdade, irmãos? Mas naqueles dias, por eles não entenderem o cumprimento da palavra, né? Então diz aqui a palavra de Deus, Isaías 40, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro serão abatidos. Olha que escritura tremenda. Verdade? Olha que escritura. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Olha que escritura. Agora nós podemos entender, porque já se cumpriu, temos um mensageiro que trouxe o entendimento para nós, então nós podemos se deleitar nas gorduras, né, do evangelho. Mas, por nossos dias, né, vamos prestar atenção, né, naquilo que corresponde aos nossos dias, que é o que o mundo, verdade, gentil, a era de Laodiceia está rejeitando, verdade, a graça de Deus. Por quê? Porque normalmente sempre foi assim, né, a teologia sempre falhou. Verdade, irmãos? Não é verdade? Sempre houve falha no sistema ecumênico, sempre houve falhas. Agora, Deus não está desqualificando os ofícios que Ele colocou, não está desqualificando os sacerdotes, desqualificando os pastores, o ministério quíntuplo, não. É nível mundial, não é assim? O que os irmãos acham que o mundo entende por cristianismo hoje? Quem representa para o mundo, para todas as crenças, pois é o que vem da Roma. Não é assim o que o mundo entende que é cristianismo para o mundo? Para os maometanos, para o budista. Quem é o representante mundial? Pois sabemos, é o Vaticano. Vê quanto distante eles estão da verdade. Mas para o povo verdadeiramente cristão, pois sabe diferente. Não é assim, irmãos? Veja que paradoxo, não é? Então, amados irmãos, então aqui nós vemos um quadro, essa parte aqui nós lemos, né, já do domingo passado, sobre essa escritura. Então, que eles viram um ensaio, né? Nós estamos lendo agora um pouquinho sobre ainda a primeira vinda, né? Para nós, se Deus permitir, então, entrarmos no ensaio, né? Então, agora, note nisto que Cristo, Deus escreveu 3 Bíblias, né? Nós já estamos familiarizados com isso, né? A primeira Bíblia estava no céu, verdade? Chamada o Zodíaco. Então, a primeira Bíblia está no céu, e essa sempre esteve ali, não é verdade, irmãos? Agora, lá atrás, nós tínhamos homens, né, que podiam olhar e saber, verdade, as estações pelo zodíaco. E Deus foi misericordioso que trouxe para nós a coisa mais fácil. Amém, irmão? Temos uma Bíblia agora escrita, não é assim? Verdade? Senão estava um pouco difícil, né? Para nós compreender certas coisas pelo zodíaco, tá vendo? Agora, se você não conhece o livro de Jó, simplesmente esqueça isso. Porque é Jó quem explica isso, como ele olhava para cima e dava o nome àquelas coisas no céu. É o livro de Jó, né? Verdade. Note, no zodíaco, com que começou? Então, se você vai investigar, você vai ver que está ali, né? Primeira coisa, no zodíaco é a Virgem. Primeira vinda, né? A Virgem, da onde veio o Cordeiro, nasceu o Cordeiro de Deus. A última coisa, no zodíaco, é o leão, que é a segunda vinda, né? Nós vamos meditar um pouquinho para frente. O leão, a primeira vinda de Cristo através da Virgem, a segunda vinda, o leão da tribo de Judá. Verdade, irmãos? A primeira vinda de Cristo, um mortal, ele vem 3 vezes. Cristo é em 3. Verdade? Cristo, né? Deus
os seus 3 atributos, de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Um Deus em 3 atributos, né? Então, pela graça de Deus, tivemos um profeta, um vidente da palavra de Deus, que veio e nos deu a interpretação daquilo que São Mateus escreveu, em nome de um Deus, que ele tem 3 ofícios, de Pai, Filho e Espírito Santo. E Pedro, tendo a revelação, que foi dado para ele a chave do reino, certo? Então Pedro disse, muito bem, vamos cumprir o mandato do mestre, verdade? Não vamos repetir a ordem que nem papagaio, né? Porque o sistema repete a ordem que nem papagaio, verdade? Não tem revelação. É que na crença dos trinitarianos, que vem da onde? Do ano 325, eles creem em 3 deuses, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles têm a capacidade de dizer que é um Deus em 3 pessoas, 3 cabeças num corpo. Isso aponta para besta. É uma coisa totalmente, verdade, fora do conceito humano, né? Qualquer pessoa que nasce com essa anomalia, pois, né? Verdade, irmãos? E tem exemplos, né? Pobrezinho das pessoas tem essa anomalia com 2 cabeças, tem, né? Você já viu por aí foto, não viu? Né? É triste, né? E assim acontece, né? Mas tudo que está natural aponta para o espiritual. Então, é um Deus em 3 ofícios, né? Você, nós, os pais, somos o pai, nós somos filhos, né? Temos nosso espírito, somos uma pessoa. Assim é Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Verdade? Então Deus, Ele se confirma em 3. E por isso que o apóstolo Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome do Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que tem 3 ofícios. Amém, irmãos? Está vendo? Observe, Ele vem, Ele é o quadro. Observe, Cristo, a primeira vinda, Ele vem um mortal, para sangrar e morrer. Está certo? Primeira vinda, né? É o que não entenderam a primeira vinda. O Cordeiro, humilde. Verdade? O Messias sendo crucificado, daquela maneira, exposto ao ridículo. Verdade? Uma chacota para o mundo, uma zombaria. Que coisa, né? Esse é o Messias? Esse é o Messias que viria, verdade? Que nós já lemos aqui, na verdade, que nós lemos aqui sobre a grandeza e a glória do reino do Messias, né? Isaías 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, o ermo exultará e florescerá como a rosa. Verdade? Abundantemente florescerá e também regurgitará, de alegria exultará, a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, verdade? Excelência, confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes. Então, tudo isso aqui, essas escrituras, apontava para, verdade, o Messias. E estamos olhando também que a mensagem de João Batista também veio, verdade, esperava que esse homem fosse dessa natureza, verdade, para tomar controle da situação, mudar todo aquele quadro. E vamos ler um pouquinho aqui. É verdade, como diz o nosso Messias. Essa foi a sua primeira vinda, a segunda vinda é o arrebatamento, a segunda vinda, né? Verdade? Nós o encontramos nos céus, imortal. A sua terceira vinda, Ele é o Deus encarnado, amém? Não vamos entrar hoje, mas é verdade, se formos ler, é Apocalipse 19, é isso, né? Podemos ver depois, verdade? Quando a igreja, Jesus vem com a noiva para reinar, para a introdução do milênio, a terceira vinda, amém? Primeira para sangrar, segunda para levar a sua noiva e a terceira para reinar. Verdade, Ele vem com a sua noiva para reinar, verdade, 1000 anos, né? Vê, sua terceira vinda. Deus, Emanuel, para reinar sobre a terra, isso mesmo, né? Milênio. Somente 3 vindas, né? Essa foi a sua. Agora, eles diziam, pois, por exemplo, quando o Messias vier, esse quadro que estão meditando, né? Por que eles não entenderam, né? A primeira vinda. Tinha todo um quadro desenhado, e é o que nós temos hoje, a teologia tem todo um quadro desenhado da segunda vinda, nas mentes, nos corações, através dos ensinamentos, como que Jesus vai vir, como que os anjos vão se posicionar, como que a trombeta vai tocar, e os eleitos das igrejas vão subir, e porventura as igrejas vão ficar meio vazias, talvez o comércio, talvez as ruas, isso é o quê? Verdade, os aviões vão se chocar, porque vai ficar sem um piloto. Bom, tem todo um quadro por aí que nós não vamos
desenhar. Amém? Tentando um quadro. A teologia, né? Mas quando vamos para a realidade, como é que é isso? Né? Para o arrebatamento. Bom, nós já aprendemos, né? Primeiro vem um alarido. Amém, irmãos? Porque esse quadro todo é fictício. Assim, vamos ler um pouco desse quadro fictício nessa manhã, né? Agora eles diziam, pois, por exemplo, quando o Messias vier, certamente ele subirá ao templo e dirá. Isso é apenas uma visão, que o Momorana fala bastante disso nas mensagens, né? Isso aqui é só uma mensagem, por exemplo. Fala em uma mensagem. Verdade? Caifás, ou quem quer que seja o sumo sacerdote, cheguei, né? Ele virá com uma saudação de 10 milhões de anjos. Deus dirá, muito bem, companheiros, aí embaixo, vocês são realmente uma poderosa igreja. Vocês são o meu povo. Não é verdade, irmãos? Esse é o quadro. Né? Isso é o quadro que aconteceu lá e está acontecendo nesses dias. É verdade? É o que se ensina para o povo, né? Vou girar a manivela aqui e baixar os corredores do céu. Estou lhes enviando o Messias esta manhã. Vou deixá-los descer bem aí no pátio. E todo o povo fique em volta. Diria, doutor fulano, você, o doutor Cicrano, todos vocês podem ficar na frente para saudá-lo. Primeiro, veja. Agora, isso talvez seja parecido com o que estão pensando hoje. É apenas um pequeno exemplo, né? A mente das pessoas. Não é verdade, irmãos? Oh, Deus. Oh, Deus enviará um homem poderoso na terra um dia. Ele será grande, será a voz o que clama no deserto. Isso tudo era ensinado no Velho Testamento. Quando vier o Messias, quando vier a voz que clama no deserto, porque eles conheciam a Escritura, né? Viria um profeta para preparar o caminho. Eles tinham um ministério poderoso, né? Será a voz do que clama no deserto. Ele percursará a vinda do Messias. E quando ele vier, não há nenhuma dúvida em minha mente de que ele descerá do céu. E descerá até o templo. Ele descerá até aqui no templo e dirá. Agora, vamos pegar todos os romanos e espancá-los. Essa tradução aqui, irmãos, ela não é fiel à gravação da voz de Deus, que eu não tenho, né? Não temos ainda. É apenas para nós pegar o pensamento sobre isso, né? Amanhã depois, se alguém vai no inglês, você pode naturalmente ter uma interpretação mais adequada. Como nós não temos na gravação da voz de Deus, então eu estou usando essa, né? Os irmãos já sabem, eu sempre aviso, né? Quando é da gravação da voz de Deus, eu aviso, né? A gente pode ficar descansado. Quando não é, a gente usa para pegar o pensamento, né? Não os pontinhos que pode, naturalmente, uma expressão não está bem correta ao inglês, né? Então nós sabemos disso, né? Então essa aqui não é da gravações da voz de Deus, né? Essa Apocalipse 4, segunda parte. Agora vamos pegar todos os romanos e espancá-los até a morte. Isso é tudo. Nós vamos derrotar todos os romanos. Então ele dirá, desça Messias, e o Messias descerá. E vamos transformar todas as nossas foices, ou nossas espadas, e relhas de arado, e podões, e não haverá mais guerras. Esta é a interpretação deles. Eles estavam olhando para a vinda, na segunda vinda, né? Não estavam entendendo a primeira vinda, que o leão vai acontecer exatamente isso mesmo, né? Verdade? O mundo vai mudar de controle, verdade, irmãos? Toda a desgraça que houve nos 6.000 anos, os 6 dias, vai acabar, porque o milênio já vai ser governado pelo Messias, né? Então, nesse tempo agora, ele está vindo, encerrando, verdade, o ministério dele de cordeiro para atuar como leão, não é verdade, irmãos? Como leão. Aí, nesse tempo, acabou a expiação do sangue, a misericórdia, né? Mas o que aconteceu quando isso chegou? Aí vamos ver a realidade, o que vai acontecer agora. Quando Jesus vier nas nuvens, né? O que vai acontecer? Não é verdade? O que sucedeu? Não houve nenhum espetáculo no céu. Verdade? Ora, eles nunca viram, houve mas eles não ouviram. Eles não ouviram, vem? Porventura, não é o que a Bíblia diz, quando a realidade vir mesmo, que ele vem como ladrão? Não é o que a Escritura diz? Verdade? Mas vê o que a mente eclesiástica está esperando. Não espera ele como ladrão, espera ele com essas crenças, né, que são fictícias. Verdade, irmãos? Eles não ouviram, vê, quando foi
que todos os montes pularam como cordeirinhos, né? Isaías escreveu, né? Que os montes iam pular como cordeirinhos. Quando foi que todos os lugares altos se tornaram baixos? E os lugares baixos se elevaram. Quando que se cumpriu isso? Verdade, irmãos? Um velho pregador, de face peluda, né? Esse era João Batista. Para introduzir quem? O Messias, Jesus, né? Verdade? E agora a Bíblia nos diz que também haveria outro Elias, né? São 5 Elias, 5 vindas, né? Do ministério de Elias, né? Primeiro, o Tisbita. Segundo, Eliseu. Terceiro é esse personagem, na verdade, João Batista. Quarto é o nosso Elias, que nós estamos agora, não é verdade? Vem caminhando debaixo da coluna de fogo, verdade? Mas o quinto vai ser o próprio Elias, amém? São 5 vezes, né? Então aqui estaria se cumprindo, verdade, a terceira vinda de Elias, um velho pregador, que seria a voz, que foi a voz que clama no deserto. Um velho pregador de face peluda veio andando do deserto e não sabia nem mesmo o seu ABC. Que quadro, amém, irmãos? Veja, não estamos apoiando o analfabetismo, a ignorância, não é isso que estamos falando, né? Verdade, cada coisa tem a sua estação, naturalmente. Veja, e que esse ministério não teria como Deus usar dessa maneira igualzinho, né? O ministério de João Batista nesses dias, dessa maneira. Por quê? Porque a era, né, verdade, seria outra. Mas se você vai pegar o nosso Elias, verdade, o nosso profeta, pois ele teve pouco de estudo, amém? Um pouquinho. Só que ele teve o suficiente, verdade, para ter uma boa leitura, né, verdade, para se comunicar, mas o que ele ensinava era através do Espírito Santo, amém? Por isso que quando ele falava algo da natureza, algo do universo, ninguém podia contestar. Por quê? Porque era o Espírito Santo, né? Veja, quem que falou tão profundo, nenhum cientista falou, antes de qualquer coisa, verdade, antes de si qualquer coisa, pois o Mombrana, para ele, né, o profeta Deus, foi dada a visão antes de qualquer coisa. O que aconteceu? Ele trouxe detalhes. O que aconteceu antes de qualquer criação? O Logos. Quem que falou isso? Me diga, na Bíblia, quem que trouxe isso? Pois esse mensageiro, né, que volta a falar que ele repete isso muitas vezes, um homem de pouco estudo, amém? Mas tinha o suficiente, né? Mas ele foi antes da fundação do mundo. A primeira coisa que se formou foi esse halo de luz, foi o Logos. Não está maravilhoso isso? Aí que está o quadro, né? Então o que ele ensinava não era teologia de seminário, não era ciência, verdade, de Einstein, apesar de que ele falou que Einstein teve um quadro muito bom, né? Einstein, na verdade. E assim por diante. Amém, irmãos? Um velho pregador de face peluda veio andando do deserto e não sabia nem mesmo o seu ABC. De acordo com a história, ele foi para o deserto aos 9 anos. Verdade? Certo, a mamãe sofreu, né? O pequenininho, 9 anos. Verdade, irmãos? O que aconteceu com meu filho? Bom, no caso, ela tinha suficientemente entendimento que João, né, verdade, o nascimento dele veio por vindicação, assim, verdade? Então, acho que a mamãe ficou tranquila. Né? Já pensou, seu pequenininho de 9 anos ir para o deserto? Verdade, por certo já ia dar, a mamãe só perdi meu filho, né? Um lobo comeu, sei lá, um animal, um predador. O deserto é coisa séria, né? Verdade, irmãos? Verdade? De acordo com a história, ele foi para o deserto aos 9 anos e não apareceu de novo até que ele estivesse com 30 anos. Então o aprendizado foi de 21 anos. Verdade, irmãos? Então a adolescência dele, a juventude foi, verdade, foi tudo no deserto. Que coisa tremenda, né? Verdade, irmãos? Ele vivia de logustas e mel silvestre. Uma dieta boa, né? Quem sabe a gente pode aproveitar algumas coisas disso aí, né? Não, mas é outro quadro. Né? Logustas são gafanhotos, aqueles gafanhotos compridos, né? Então ele vivia de gafanhoto e de mel silvestre. Que dieta! Mas ele foi guardado pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Ele não estava vestido com seu colarinho virado, como alguém disse outra noite, né? O irmão Parnell.
ou algum deles, ele não estava vestido com uma sobrecasaca? Agora, o nosso profeta deu exemplo, né? Ele andava com a gravata, a terna, é outro tempo, né? Então, isso não dá motivo para nós ficar um pouco assim, né? Para um lado ou para o outro lado. Não, na verdade, nós vivemos, a palavra de Deus continua a mesma, mas nós vivemos, né, em outro tempo, não é assim? E tudo a respeito disso. Saiu do deserto com um grande, velho pedaço de pele de ovelha enrolada ao seu redor. Vê? Como eu disse, talvez, nós temos que tomar banho todo dia, tá certo, né? É verdade, irmãos. Isso não justifica nada, né? Alguém vai dizer, está vendo que o pastor leu lá, e não foi o pastor que falou, não, foi o mensageiro. Não vamos cair para um lado, né, de extremo, que já é outro quadro, né? Vamos devagar, né? Verdade, irmãos? E aí, pegando que o mensageiro diz que o cristão, inclui homem e mulher, sobressai em higiene. Quantos leram isso, né? Verdade, então vamos ligar os carros. É possível que ele não tenha tomado um em cada 3 ou 4 meses, que tal? Que tal, irmãos? Né? Ali no deserto, eu não sei, vamos dizer, eu não sei, né? São 4. Ele não tinha uma boa aparência, ele não tinha nenhum púlpito, ele não foi a nenhuma grande cidade e fez grandes campanhas. Verdade? Então, esse profeta, verdade, irmãos, ele tinha a vindicação da coluna de fogo, o seu nascimento, verdade, o ministério que ele ia cumprir, ele não precisava, verdade, da aprovação do seminário, não precisava, assim como o nosso mensageiro. Verdade, irmãos? Ele tem a favor, nós temos o ministério, né, do nosso profeta, que é vindicado por quem? Não importa que as denominações falem, ele, isso, aquilo, pois, né, o diabo, ele faz um monte de narrativas, de mentiras, e, na verdade, pois tem pessoas que são enganadas e dão mau testemunho também, isso tudo nós entendemos. Tem pessoas que dizem que crê no mensageiro e tem bastante dogmas, credos e personificações, isso está cheio. Mas isso não anula a mensagem do nosso profeta, não é verdade? Tem uma mensagem original, uma mensagem verdadeira, né, onde vai se levantar, está se levantando a noiva. Agora, aos redores, direita e esquerda, tem muitos que se dizem na internet, né, algum incrédulo vai ali na internet e diz, mas eu li esse pessoal que diz que é da mensagem, olha aqui, e realmente são anticristo. Verdade, irmãos? Dizem que são da mensagem, ensina heresias, e fortes heresias. Vocês já leram isso ou não? Pô, ninguém tem mais ninguém tonto hoje, né? A informação está ali, não é verdade, irmãos? E não é só 1, 2, não, o mundo está cheio disso, certo? Onde que está as maiores heresias hoje? Onde é que estão? Nem está nas denominações, está nesse arraial, que se dizem que são da mensagem. Ensina cada coisa, não é verdade, irmãos? Pobrezinho das pessoas, né? Se já está difícil aceitar o mensageiro com todos esses mau testemunhos, com todos esses falsos ungidos, verdade? Então vai ficar mais difícil para uma pessoa hoje conhecer a mensagem, né? Se estava difícil 40 anos atrás, quando nós conhecemos, muito de nós, né? Conhecemos o irmão Plácido. Ele é o fundador aqui de Joinville, né, de todo o movimento, trabalho, é o irmão Plácido, o ancião. Que Deus continue, né, acrescentando saúde para o ancião, que para nós é um privilégio muito grande, nós ter o ancião entre nós. Bem, irmão Plácido da Rocha. Que Deus abençoe e continue abençoando. Se Deus dá saúde, pois vai estar aqui na vinda literal de Jesus, não é assim? Verdade? E Deus abençoe a Miriam, cuidado do papai. Ela está representando toda a família, todos nós, e toda a família, né? Rocha, verdade? Que Deus continue abençoando toda a família. Amém? Mas quem começou esse trabalho aqui em Joinville? Pois, está aqui o ancião, o Plácido da Rocha, na rua Sacadura Cabral. Só não me lembro o número lá, se lembra, Miriam? Que número? 641, número. Rua Sacadura Cabral. Se você viesse do centro, Rua Sacadura Cabral é à esquerda. Quem é que daqui chegou naqueles dias, né, a congregar na casa do irmão Plácido? Tem algum peregrino, o Adelmo, a irmã Góes, tem mais algum peregrino aqui? Tá vendo?
E a geração vem vindo, né? Vem vindo. Verdade? Então, é assim que Deus faz a sua obra, de uma maneira muito simples, né? Então, naqueles dias, quem que ia imaginar que na casa do irmão Plácido, da irmã Dora, ali estava correndo, sendo ensinada a mensagem de Malaquias 4, me diga. Verdade, irmãos? Eu era um jovem, né? Eu era um jovem, verdade? Assim como o Daniel, chefe dos magos. o chefe dos magos está com 22, 23, né? Tá bom, tá bom. E, então era um pouquinho mais jovem do que o chefe dos magos. Eu tinha os meus 18 anos, né? E, pois, sabe como é que são os jovens, né? Os jovens são jovens. Mas, mesmo em todo problema que tinha no mundo naqueles dias, que não vou detalhar, na verdade, mas eu cria que existia uma verdade em algum lugar. Verdade, irmãos? Né? E assim, o Modelmo, a família do Modelmo, né? Uma época estavam em, acho que uns 16 na igreja, não era não? A metade da igreja era Souza. E muitos já partiram, né? E assim a vida, né? Verdade, irmãos? Né? Mas quem que ia dizer que na casa do irmão Plácido, na verdade, a gente se sentava nos banquinhos lá e era ensinado essa mensagem. Quem? Verdade, irmãos? Então veja como Deus, Ele faz as coisas muito humildes, verdade? Muito humildes. Então no ministério do mensageiro, como é um quadro muito humilde, o ministério dele muito humilde, do Mombranda, né? Só que Deus vindicou para o mundo todo, que através desse ministério, Ele foi e é o precursor da segunda vinda de Cristo. Agora me diga, se Deus vindicou algum incrédulo, alguma contradição, algum apóstata, como temos, né, eu citei ainda há pouco, os maiores mercenários hoje mentirosos, verdade? Os maiores anticristos estão no arraial, dizendo que são da mensagem. É ou não é? Você não aconselho nem você procurar essas coisas, porque né, você pode até prejudicar a sua mente. Porque tem coisa tão nojenta, né, que às vezes a gente é obrigado, até por causa do ofício, às vezes o pastor é obrigado a examinar certas coisas para dar uma resposta a alguém que pergunta, né? Mas você vai ler, pesquisar essas doutrinas anticristos, né? Que veio de Porto Rico, que veio lá do lugar da África, que atualmente está perturbando o povo de Deus com mentiras grosseiras, e aqui no Brasil também tem, verdade? Então, você vai examinar essas matérias, sinceramente, dá nojo de ler, entendeu? Dá nojo, é muito nojento. Como é que pode as pessoas ter a ousadia de pegar uma mensagem pura e perverter de tal maneira, achando que tem pessoas que vão crer naquilo? Eu pergunto para vocês, e tem gente que crê? Pois tem, né? Agora, eu pergunto para os irmãos, os eleitos, por acaso, esses espíritos, vai tirar a predestinação de um eleito? Não. Porque isso está seguro pela palavra de Deus, amém? Os escolhidos, irmãos, e a peleja ia estar bem difícil. Porque veja as entrelinhas das escrituras, né? E é para esse tempo, né? Nesse tempo, essa escritura é para esse tempo. Os escolhidos, a Bíblia diz que, se possível, iriam enganar até os escolhidos. É verdade ou não é? Então, você vê a profundidade das mentiras dos anticristos que iam se levantar nesse dia? Verdade? E eu tenho falado para os irmãos aqui, na verdade, que o desejo do inimigo, né, eu não vou mais adiante porque o tempo já se foi. O desejo de Satanás é que não tivesse ninguém que fosse tão rápido. Porque Satanás sabe que a salvação do povo de Deus ele não pode tirar. A virgem fato, a virginécia é salva, é lavada, ela é purificada, as suas vestes estão brancas. É o povo de Deus eleito para reinar na eternidade. Só não tem o azeite. Verdade? É diferente, né? Então Satanás gostaria, verdade, de ter todos aqui na grande tribulação para ele se vingar, pelo menos, fazer o que ele vai fazer na grande tribulação. Porque qual da virginécia vai sobreviver na grande tribulação? Me diga, pela profecia, nenhum. Com tantas leis e mobissole que nós temos, que estamos presenciando agora um quadro da nossa nação, não é verdade? Temos a Constituição, mas essas narrativas da mentira, vê que encobre até mesmo a Constituição? Vocês podem observar isso?
E só Deus é que pode nos socorrer, é verdade? E estamos crendo que Deus está nos socorrendo, amém, irmão? É tudo um projeto da eleição de Deus, é só Deus é que pode. Agora você leva isso para o lado espiritual, não é verdade, irmãos? O lado espiritual. Com tantas leis que tem no mundo, porque esse quadro, não é verdade? Esse quadro da marca da besta não vai ser nacional, não vai ser do continente, vai ser mundial. Com tantas leis que tem, vamos pegar uma nação que hoje está em derrota, em bancarrota, já está, verdade, irmão Branda disse que já está podre faz, nos dias do irmão Branda. É os Estados Unidos, uma referência para o mundo. Estados Unidos, os irmãos já sabem que é o Israel, comparado ao Israel espiritual. Temos o Israel natural e tem o Israel espiritual, na qual Deus levantou uma nação para tipificar, verdade, o Israel espiritual. Com tantas leis que tem nos Estados Unidos, leis, pois dos Estados Unidos é que se levanta a imagem da besta, é que dá poder para vigorar a marca da besta, é ou não é? Da onde é que é, irmão Bissoli? Dos Estados Unidos se levanta a marca da besta, através do concílio ecumênico. Verdade, irmãos? Quem que vai parar essa nova ordem mundial, essa lei, verdade, para fazer o que vão fazer? Matar as pessoas, famílias. Me diga, quem que vai parar? Não vai parar. Não vai ter nenhum país que vai ter proteção, não importa que governo que esteja na época. Verdade, irmãos? Então, o mundo não tem proteção nenhuma, não há leis, não há nada em lugar nenhum, se não for a mão de Deus. Amém, irmãos? Se não for a mão de Deus. E a mão de Deus está sobre o mundo, nos protegendo, né? Verdade, nos guardando, para que nós possamos executar esse período. Vamos colocar de pé, senão o pastor não para de pregar. Irmãos, para nós completar a nossa peregrinação, né, esses dias, e nós, pela graça de Deus, então, que Deus continue nos ajudando, né, para que nós tenhamos esse azeite na nossa lamparina, porque esse é um assunto que é individual, na verdade, nós precisamos, né, precisamos desse azeite, é um assunto que nós podemos obter individual, não é coletivo, não é verdade, irmãos? Para que nesse tempo nós tenhamos o azeite. Quem dá esse azeite? É o Espírito Santo, Jesus, não é verdade, irmãos? Como é que nós obtemos? Bom, temos uma fonte, né, que tem esse azeite. Nós sabemos qual é que é o caminho, verdade? É essa mensagem, verdade? É nós, verdade, se continuarmos nessa peregrinação, praticarmos essa palavra na nossa vida, nosso coração, confessarmos nossa vida diariamente, né? Verdade, irmãos? Vivermos ela. Então, os recursos que estão nessa mensagem é projetado para nós, é ou não é? Todos os recursos, todas as bênçãos, toda a promessa de Deus nesse dia. E por fim, então, se nós não falharmos no nosso coração, né? Não titubearmos, não se entretermos com as mentiras do diabo. Por quê? Porque o diabo volta a falar. A mentira dele pegou a virginessa. Pegou ou não pegou? Não colocou na perdição, não pode, jamais. Mas a mentira, o levedo, botou o povo de Deus na grande tribulação. É verdade ou não é? Botou o povo de Deus na grande tribulação. Mas se nós formos, né, verdade, continuarmos na perseverança, na sã doutrina, confessando a nossa vida, procurando essa experiência com mais profundidade, essas evidências da graça de Deus na nossa vida, a evidência do Espírito Santo é o novo Espírito, uma nova vida, a evidência do batismo do Espírito Santo, do selo, não é verdade, irmãos? E nós perseverarmos, então Deus prometeu que Ele é nosso, Ele nos dará, não é assim, irmãos? Então que Deus nos ajude, amados irmãos, que assim possamos viver esse tempo, porque esse mundo chegou num ponto, verdade, irmãos, que ele está desorientado, o mundo está desorientado, verdade, irmãos? O mundo está à deriva, verdade, irmãos? Veja, o mundo está, e parece, pelo que se observa, não tem mais como voltar a um equilíbrio, verdade? Eu citei agora a reunião das nações, verdade, que houve no Egito lá, sobre o clima, verdade, o COP, né? E uma autoridade das Nações Unidas, que é autoridade, o cabeça, né, falou que o mundo está com o pé no acelerador. O pé no acelerador para o inferno climático. Os irmãos observam. Ele falou essas palavras, está na internet. Você tecla inferno climático, você vai achar isso aí.
Está com o pé aonde? No acelerador. Para o quê? O inferno climático. O que é isso? Bom, nós sabemos o que é isso, né? É o superaquecimento, é isso, aquilo, do lugar, pois é, a natureza toda perde, tsunamis, mais isso, mais aquilo, a natureza em convulsão. Agora, se você vai olhar a natureza em convulsão, o que é uma absolve? É o sexto selo, e que entra em operação, o sexto selo. Não é assim? O inferno climático. Então, que Deus continue nos ajudando para que nesses dias que nós estamos vivendo, né, possamos levantar a nossa cabeça. Verdade, irmãos? Levantar a nossa cabeça, não abaixar a cabeça, levantar. Valorizar esses dias de graça que Deus está nos dando. Valorizar. Procurar todos os recursos que Deus tem na sua palavra através dessa mensagem. Porque essa mensagem é de restauração plena. Amém, irmãos? Então, que assim Deus continue nos ajudando, amém? E assim podemos continuar vencendo passo a passo, né? Vamos então também pedir pelas necessidades. Vamos orar aqui por José Feiçosa, pela internet, oração pela família. Vamos orar também, vamos orar pela família do irmão Joaquim Franco, que estão todos com gripe, né? Verdade? E vamos orar também pela Patrícia da Silva, pela família da irmã Patrícia da Silva. Vamos orar também por Nilson Antunes da Silva. Esse é um caso, né, verdade, está com câncer no intestino, né? E também orar por José Francisco Pacheco, né, que é o ancião, né, que é o irmão do irmão Pedro Pacheco, né? Ele está com 86, ele está internado no hospital, né? Assim como eu comentei com o irmão Pedro, né, na entrada, que o irmão Pedrinho da Silva, que muitos de nós conhecemos ele, né? Ele está na UTI, né, um quadro já de alguns dias já, né? E, pois, a família está esperando, né, qualquer momento, se assim for a vontade de Deus, né? Eles estão esperando a partida dele. Mas em tudo isso, se Deus tem um propósito, seja o estado que nós podemos estar na nossa vida, né? Deus pode restaurar e acrescentar os dias, né? Verdade? Então vamos pedir, através desse trono de intercessão, vamos pedir a graça de Deus. Grandioso Pai, nessa manhã, te damos as graças, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Obrigado pelo Espírito Santo, obrigado, Pai, pela palavra ungida, obrigado, Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tem propiciado para nós, ó Pai, durante todas as eras, a palavra ungida, e para nós nesse último dia, o Senhor tem preparado um mensageiro, Senhor, que foi ungido, guiado pela coluna de fogo para trazer a mensagem de restauração. Assim como o Senhor mesmo disse, Elias virá e restaurará todas as coisas, assim como o Senhor prometeu, em São Mateus 17:11, Pai, assim estamos vendo esses dias, Pai, que antecede, Senhor, a vinda literal de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos damos as graças, o Senhor ter nos ajudado até aqui na nossa peregrinação. Pedimos que o Senhor continue usando de misericórdia com cada um de nós na nossa jornada, junto com a nossa família, nossos irmãos e irmãs. Pedimos pelo povo eleito ao redor de todo o mundo, poderoso Jeová, as tuas misericórdias, para que assim a noiva, Pai, todos nós possamos continuar ouvindo a palavra ungida, Senhor, e todo o povo eleito de Deus, ó Pai, a ouvir a santa palavra, possamos ser acrescentado, Pai, ó Deus, em cada lamparina, em cada alma e coração, o azeite, e assim sejamos encontrados como virgens prudentes, ó poder Jeová. Senhor Deus, assim oramos, ó Pai, Senhor, por José Francisco Pacheco, Senhor, Deus Todo-Poderoso, pedimos a Tua graça, Senhor, que ele está internado, Pai, o Senhor é poderoso para curá-lo, Senhor, da pneumonia, Senhor, que tem tomado conta, Pai, pneumonia dupla. Senhor, Tu és poderoso para, Senhor, trazer a cura, porque o Senhor é o Jeová que cura todas as enfermidades, através do Espírito Santo, Pai, oramos a favor, Pai, do ancião, que é irmão do nosso irmão precioso, irmão José Pacheco, pedimos por ele, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, poder Jeová, que o Senhor toque, Senhor, Pai, sua vida, sua saúde, intercedemos por sua alma, seu espírito, seu corpo, Pai Celestial, pedimos, ó grandioso Mestre, também oramos, ó poderoso Jeová, pedindo do irmão Bento, por Nilson Antunes da Silva, poderoso Jeová, Senhor, que está com câncer no intestino, poderoso Pai,
Não temos outro recurso, a menos que possamos apresentar essa vida debaixo do sangue, poderoso Jeová, e assim podemos repreender esse espírito do câncer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, através do agente de Deus, através do Espírito Santo, do anjo do Senhor, para que, Senhor, essa vida seja curada desse câncer, sua alma, seu espírito, seu corpo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a poder de Jeová. Também oramos por a Patrícia da Silva, Pai, pela família, Senhor, por todos os problemas que podem estar na família, inquietações, Senhor, enfermidades, luta, provações, Senhor, derrotas. Senhor, oramos para que a família se recomponha, que a Tua graça ajude, ilumine seus corações, suas mentes, ó Pai, que possa haver reconciliação, que possa haver cura. Oramos debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, poder Jeová. Oramos pela família do irmão Franco, poderoso Pai, repreendemos o espírito da enfermidade da família de gripe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, poderoso Pai Celestial. Também por José Feiçosa, Pai, oramos, ó Pai, pela família, Senhor, todos os problemas, todas as provações, enfermidades, Senhor, desavenças, seja o que for, Pai, necessidades, oramos por essa família e pedimos, ó Pai, Senhor, a Tua ajuda, a Tua graça a favor da família, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, poderoso Pai. Assim te damos as graças nessa manhã, obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa, queremos nos encomendar, Pai Celestial, a continuação desse dia, e pedimos a Tua bênção e proteção, que o anjo do Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todos os males, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Te agradecemos por Tua bondade, glória a Ti, glória a Ti. Te agradecemos por Tua bondade, glória a Ti, Senhor Jesus, e as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, e as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Te agradecemos por Tua bondade, glória a Ti, glória a Ti. Te agradecemos por Tua bondade, glória a Ti, Senhor Jesus, e as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, e as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Amém? Deus assentar, irmãos. Possamos deixar o Espírito de Deus se mover em cada um de nós. O Espírito de Deus se move, se move, se move. O Espírito de Deus se move no meu coração. Ó irmão, deixa que se mova, se mova, se mova. Ó irmão, deixa que se mova no teu coração. O Espírito de Deus se move,
move no meu coração. Oh, irmão, deixa que se mova, se mova, se mova. Oh, irmão, deixa que se mova no teu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos inclinar nosso rosto. Senhor Jesus, amado e bom Pai Celestial, te agradecemos por este culto, ó Deus, mais essa oportunidade de estar na Tua presença, ó Deus, e pedimos que o Teu Espírito se mova dentro do nosso coração, ó doce Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa ter total liberdade no mais íntimo do nosso ser, ó Deus, e que possamos ser verdadeiras testemunhas desse tão doce Espírito Santo, Pai. Nos colocamos nas Tuas mãos, pedimos a Tua proteção e as Tuas bênçãos no decorrer desse dia, desta semana, que Tu estejas conosco em todos os momentos, Pai, guardando a nossa vida, guiando os nossos passos e nos fazendo mais e mais realizados em Ti, ó doce Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo e pedimos as Tuas bênçãos, a Tua liderança. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Vamos em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem do coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter.